O vídeo de hoje é motivo de alegria, é motivo de festa, porque se trata de uma santa brasileira, uma santa nordestina que o nosso Brasilzão ganhou. Então, ela é comumente conhecida como Irmã Dulce, mas que hoje se passou a ser Santa Dulce dos Pobres, e que lá no Nordeste é conhecida como o Anjo Bom da Bahia. Uma mulher que durante a sua vida terrena dedicou totalmente a sua vida, dedicou totalmente os seus dias em ajudar aos pobres, em dar assistência aos que mais precisavam e os que eram jogados à margem da sociedade. Ela deixou um legado e um exemplo de caridade e solidariedade, e também um legado físico. Então senta aí, se prepara, porque o vídeo de hoje está muito massa e é uma santa brasileira, não é mesmo? Eu me chamo Luan Paiva e este é o programa Vida dos Santos, aqui no canal Devotos de Calacutes, Brasil. Vamos embora! Ao contrário do que muitos pensam, o nome de batismo de Irmã Dulce não era Dulce. O nome dela realmente de batismo era Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. Ela nasceu no dia 26 de maio de 1914 em Salvador, Bahia, filha de Augusto Lopes Pontes, que era um dentista daquela região, e de sua mãe, né, Dulce Maria de Souza Brito Lopes. Ela, desde criança, gostava de jogar bola, empinar pipa, brincar na rua. Ela fazia de tudo. Mas o que era interessante mesmo é que, aos 13 anos de idade, ela já demonstrava uma grande virtude. A virtude da caridade, do amor, de servir a Deus através dos irmãos. A casa dela era conhecida ali como a Portaria de São Francisco. Justamente porque ali iam pessoas pobres, pessoas carentes, que desde pequeno, Irmã Dulce já começava a servir essas pessoas. Já começava a dar de comida, né, dar de vestir a essas pessoas que não tinham condições. E aqui a gente vê um embrião de santidade se formando. Essa grande virtude desde pequena. Então a gente já vê isso, esse caráter de santidade se formando. O caráter de doação, o caráter de caridade, que a gente já começa a perceber aqui desde sua infância. Desde criança a gente também percebe uma coisa bem interessante, é que ela já queria se tornar religiosa. E ela pedia sinais a Deus, sinais concretos, de que realmente aquilo que ela estava sentindo era a vontade de Deus. Ela, em 1933, se tornou professora. E nesse mesmo ano, ela entrou para a congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição, a Mãe de Deus. E ali ela começou a exercer o trabalho de professora numa escola da congregação. Só que o que ela queria mesmo era ajudar aos pobres. O que ela queria mesmo era ajudar aqueles que eram mais necessitados, aquelas pessoas de rua. Então ela começou a trabalhar depois de um tempo, né? Ela começou a trabalhar em uma pequena comunidade chamada de Alagados, onde lá as pessoas elas moravam em palafitas, que eram como se fosse casa de madeira, né? Enfim, essa caridade, essa solidariedade da Irmã Dulce, da Santa Dulce, era tão grande que ela quebrava protocolos, realmente. Ela saía na rua, pelas ruas de Salvador, e onde ela via pessoas de rua, onde ela via pessoas pobres, necessitadas, ela ia lá, pegava essas pessoas e começava a andar com elas. Começava a andar com ela, né? Ela ia lá, via e pegava. Via e pegava. Só que chegou um momento que ela estava com várias pessoas para cuidar, para dar assistência. E vendo aquelas pessoas que não tinham lugar para ficar, ela invadiu 5 casas. Ou seja, ela quebrou protocolos para poder ajudar as pessoas. E depois de um tempo, descobriram que ela estava lá naquela casa escondida com aquelas pessoas e acabaram expulsando todo mundo dali. Sem ter alternativas, Santa Dulce ela foi até, né, a casa da congregação. E com a graça de Deus, a madre, né, a que tomava conta da casa das irmãs, ela deixou. Só que ela deixou aqueles pobres ficarem no galinheiro, que ela transformou em um lugar para dar assistência, em um lugar para os pobres morarem.
Outra coisa que a gente vê, um fato que aconteceu, foi que uma vez tinha um ônibus pegando fogo e ela era bem pequena, bem magrinha, bem fraca. Mas mesmo assim, ela entrou naquele ônibus pegando fogo, cheio de fumaça, e foi retirando as pessoas que estavam ali dentro, os pobres que estavam ali dentro. Esse ato de pegar pessoas da rua, né, pessoas pobres, e levar para o galinheiro, e esse galinheiro que mais tarde vai se transformar em um hospital, ela começou ali a ser conhecida, a ser reconhecida como o anjo bom da Bahia. Era tratada como uma santa, ainda aqui na terra, era tratada por esse ato, esse gesto de amor, que não era ela, não era ela. Ela mesma dizia: não sou eu, é Deus. E ela não, ela pedia, né? Ela pedia esmola, entre aspas, pedia ajuda, não para ela, mas para aqueles pobres, mas para ajudar aquelas pessoas que eram necessitadas. Tem uma história da sua vida que ela estava lá na feira e ela saiu pedindo, né? E ela chegou no moço, estendeu a sua mão e disse: me dê uma comida, um dinheiro para os pobres. E esse homem, ele cuspiu na mão dela. Ela pegou com calma e tranquilidade, pegou a mão que ele cuspiu, limpou e simplesmente fez essa cuspida, né? Esse aqui foi para mim. Mas estendeu outra mão e disse: agora me dê dos pobres. Ou seja, não era nada para ela. Ela não queria nada para ela. Era para os pobres, era para ajudar os que mais precisavam. E esse galinheiro, em 1960, Irmanduce inaugurou no mesmo local o Albergue Santo Antônio, centro que deu lugar ao complexo hospitalar 2 décadas depois, que teve inauguração em 1983 e que atualmente é um hospital com uma das maiores unidades de saúde do norte e nordeste do país e uma das mais bem equipadas da Bahia. Ou seja, uma grande obra de Deus que aconteceu através de Santa Dulce. Não foi a força dela, mas foi a força de Deus, a força da fé que ela tinha e a virtude da caridade instalada em seu coração, que ela transformou um galinheiro em um grande hospital e que ainda hoje atende milhares de pessoas pobres, né? Milhares de pessoas que não têm necessidade de ter um tratamento. E ali recebe, e ali dá carinho. Ela mesma, naquele tempo, quando já tinha o hospital, ela mesma saía pelos corredores, pegando na mão dos doentes, né? Passando a mão na cabeça deles, cuidando deles. Ela era aquela mãe naquele hospital. Ela que tomava de conta de todas as coisas ali. Então, depois de um tempo, já nesse momento, ela já começou a ser reconhecida ali pelas pessoas. E quando o Papa São João Paulo II, na sua primeira vinda ao Brasil, ela se encontrou com ele, em 1980. E ali, o Papa São João Paulo II encoraja ela a continuar essa obra, né? A dar continuidade a essa obra, a não parar com essa obra que era de Deus, que é de Deus, né? E depois de um tempo, em 1990, no dia 11 de novembro de 1990, ela começou a ter problemas respiratórios e foi internada. E nesse hospital, muito debilitada, na segunda vinda do Papa, né, São João Paulo II, para o Brasil, ele quebrou protocolos, desmarcou a sua agenda e foi lá visitar Santa Dulce no hospital. E depois de visitar, ele ainda foi rezar por ela na capelinha que havia ali do lado. Ia me esquecendo. No ano de 1988, ela foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz. É um prêmio que é muito importante e muito significativo. Voltando à situação do hospital, infelizmente, no dia 13 de março de 1992, em sua casa, lá no convento de Santo Antônio, ela chegou a falecer, nos deixando ensinamento de solidariedade, de humildade, de uma fé baseada em Jesus, uma fé enraizada em Cristo. Um exemplo de partilha e de amor e de servir os irmãos, né? Servir a Deus através dos irmãos. E no dia 13 de agosto é a data oficial da celebração dela, né? Da sua festa litúrgica, no dia 13 de agosto. No dia 22 de maio de 2011, ela foi beatificada e chamada Bem-aventurada Dulce dos Pobres. E recentemente, em 2019, no dia 13 de outubro, ela foi canonizada pelo Papa Francisco, né? Uma celebração, uma cerimônia presidida pelo Papa Francisco. E se tornou Santa Dulce
dos pobres, tornando-se a primeira santa brasileira. Então, galera, só lembrando aqui uma coisa que eu tinha me esquecido de falar para vocês. Os 2 milagres, né, precisa de 2 milagres para poder chegar à canonização. Um dos milagres foi a cura de um cego, né? Um homem que não conseguia mais enxergar, e ele simplesmente sentou na cama, pegou ali uma imagem, né, de Santa Dulce, de Irmã Dulce, né, no caso, naquele tempo ainda, e colocou nos olhos dele. E dormiu. Quando foi no outro dia, ele viu, começou a ver a mão dele assim, se aproximando do rosto e se distanciando. E ali ele começou a ver. Ou seja, a ciência não conseguia provar. Nem mesmo os médicos do Vaticano conseguiam provar aquilo, né, cientificamente. Não tem explicação. O outro milagre foi uma mulher que sofria de hemorragia e que pediu intercessão a Santa Dulce e foi curada, né? As hemorragias, elas cessaram, elas pararam. E agora, para encerrarmos o vídeo bem, vamos pedir a intercessão dessa santa, que é nossa, é brasileira, é daqui do Nordeste. Vamos pedir a ela a intercessão para que a gente possa se doar mais aos pobres, para que a gente possa amar as outras pessoas, servir a elas, ter mais caridade, né? Ter mais amor, ter mais fé enraizada em Jesus Cristo. Vamos lá? Vamos orar? Senhor nosso Deus, recordando a vossa serva Dulce Lopes Pontes, ardente de amor por vós e pelos irmãos, nós os agradecemos pelo seu serviço a favor dos pobres e dos excluídos. Renovai-nos na fé e na caridade e concedei-nos, ao seu exemplo, vivermos em comunhão com simplicidade e humildade, guiados pela doçura do Espírito de Cristo, bendito dos séculos dos séculos. Amém. Santa Dulce dos pobres, rogai por nós. E aqui chegamos ao fim de mais um vídeo, né? Se você não é inscrito, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem você quiser, com quem precisa assistir. Deixa aqui nos comentários o que você achou e assiste outros programas que são bem legais aqui do canal. Eu me chamo Luan Paiva e este é o programa Vida dos Santos, aqui no canal Devotos de Calacutes, Brasil. Muito obrigado, galera. Tamo junto.